Enquanto estamos nos preparativos para a COP30 em novembro, na cidade de Belém, a ONU estimula a participação de jovens nessa luta contra as mudanças climáticas. E uma brasileira foi nomeada para o Grupo Consultivo de Jovens sobre Mudanças Climáticas. Ela faz parte desse grupo a partir de agora e ela está aqui no nosso estúdio. Nós recebemos a líder ativista indígena Chay Suruí, que tem 28 anos. Quem também está com a gente aqui no estúdio é a nossa analista de COP30, Patrícia Ellen. Chay, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time, ao vivo. Pergunto como você recebeu essa notícia e que tipo de conselhos, que tipo de mensagem você pretende levar ao diretor-geral da ONU, Antônio Guterres. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite, de estar aqui. Então, eu recebi essa notícia com alegria, porque também é um reconhecimento do nosso trabalho que a gente vem já desenvolvendo contra as emergências climáticas, o que a gente vem desenvolvendo no território, mas também com muita responsabilidade, porque é uma responsabilidade de representar não só os povos indígenas do Brasil, mas a juventude, as mulheres, e o nosso país. Representar, eu estou ali como única representante do Brasil. E o seu papel é exatamente esse, é explicar ou trazer a sua experiência, a sua vivência à ONU, à cúpula da ONU. Sim, aconselhar o secretário executivo Guterres em relação às temáticas que dizem respeito às emergências climáticas e que hoje mais impactam os jovens, mais do que os meus pais, os meus avós. É o futuro que está em risco. E o presente, porque as emergências climáticas já estão aqui. Já estão acontecendo. A gente já está vendo, não só no Rio Grande do Sul, não só os rios da Amazônia que estão secando, mas a todo momento a gente vem vivendo essas emergências climáticas, e a gente precisa que a voz da juventude, a voz dos povos indígenas seja levada para a mesa de decisão também, porque apesar de ser lá onde os representantes decidem o que vai acontecer sobre a nossa vida, é na base, são nos territórios onde a gente vê o reflexo dessas decisões. Então, se a gente quer que as soluções funcionem, elas também precisam vir da base. É interessante que a nomeação da Chay Suruí, Patrícia, vem no mesmo momento em que o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, publicou uma nova carta, a quinta carta que ele vem publicando, meio que trazendo mensagens, essa num tom mais humanista. Queria ter um pouco da sua interpretação, os principais trechos dessa carta e o que significa essa carta neste momento. Patrícia, boa noite. Boa noite, muito feliz de estar aqui com você, Chay, parabéns pela nomeação. E acho que trazer esse olhar, Márcio, é muito importante nesse momento. Acho que foi uma carta extremamente estratégica, que é uma carta que tenta transcender esse contexto geopolítico que tem tomado a mídia internacional e faz uma convocação para a União, trazendo as pessoas para o centro do debate, da ação climática, mas de uma forma também muito humana, porque reconhece o papel de liderança das mulheres, dos idosos, das crianças, povos originários, comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas, imigrantes. Então ele traz, vamos falar de gente, colocar as pessoas no centro. A gente até preparou um quadro aqui que mostra, além de reconhecer o papel de liderança das pessoas, colocando as pessoas no centro, traz uma urgência para a ação. E a ação organizada ali em 4 blocos bem claros. Primeiro, esse mutirão, a mobilização global, onde essas lideranças, movimentos sociais, cidadãos do mundo todo são chamados para apoiar a agenda da COP. Nenhuma COP fez isso dessa forma. Lembrando que vai ser a primeira vez que a gente tem uma COP numa democracia depois de muitos anos, novamente. Então, trazer essa convocação acho muito inteligente e estratégico. Segundo ponto de ação é através das negociações formais. E aí foi colocado bem claramente a agenda de adaptação, o Global Stocktake. Então, foi claro o objetivo, falar que temos objetivos claros com entregas com relação às metas climáticas. A agenda de ação, de novo focando na implementação, a gente teve o Dan Yoship com a gente aqui há um pouco tempo atrás, o papel da Chay, dessas lideranças nesse processo. Quem faz a ação são os líderes que representam cada um desses setores e grupos de interesse.
e, obviamente, a cúpula de líderes, que é esse encontro de alto nível que vai dar a direção. Então, de novo, estratégica, uma forma de chamar as pessoas para a união e colocando as pessoas que representam cada grupo no centro. Agora, isso é interessante, né, Tchai? As pessoas no centro, faltam menos de 100 dias para a COP. E a gente percebe que em alguns setores do Brasil, particularmente no Congresso Nacional, pouco se fala de COP30. As preocupações parecem ser outras. As disputas são outras, claramente. Como conscientizar nossas autoridades, de forma geral, não falo nem de autoridades, as pessoas que ainda não perceberam a oportunidade que está nas nossas mãos de termos uma COP30 nesse momento tão delicado no nosso país? Acho que, como a Patrícia estava falando, né? As pessoas têm que estar no centro, porque vamos ser nós os principais impactados, né? Essa não é uma luta só dos povos indígenas, né? Mas é uma luta do planeta, de toda a humanidade, né? E muitas pessoas sequer sabem que vai ter COP mesmo aqui, né? Não entendem, sabem que vai ter COP, mas não entendem o que isso significa, né? E a gente precisa cada vez mais, né, trazer essa consciência para as pessoas, mas também mostrar para elas, né, como que a gente deve cobrar esses governos, como que a gente deve cobrar esses líderes, né, porque no meu povo, né, nos povos indígenas, a gente tem uma visão diferente de liderança. O meu avô, que foi um grande Labiuai, né, um grande líder, e meu pai, que é Labiuai Hagá, o líder maior do nosso povo, né? Sempre me ensinaram que os líderes eles devem ser humildes, porque o líder ele tem que saber ouvir, né? Tem que saber ouvir crítica também, né? Porque ele está ali para representar o seu povo, né? Os representantes não são substitutos da população, são representantes, né? O grande líder ele tem que se preocupar com o seu povo, querer ver o seu povo feliz, dar qualidade de vida para o seu povo, né? Um grande líder tem que ter uma boa oratória, porque ele é muito importante para fazer a mediação, né? Para solucionar os conflitos, assim como na COP, né? Mas muitas vezes o que a gente está vendo é o contrário do que nós, como povos indígenas, entendemos como bons líderes. Pelo contrário, né? A gente está vendo líderes muitas vezes sendo ruins mesmo. Ruins por quê? Porque não ouvem o que o seu povo está dizendo, porque não se preocupam de fato, né, com a qualidade de vida das pessoas, porque as mudanças climáticas, como eu falei, é algo que vai afetar a todos, né? E não que a gente é contra o desenvolvimento, né? Porque o meu pai falou uma coisa importante. A gente não é contra o desenvolvimento, mas a gente é contra desenvolver a qualquer custo, né? E principalmente quando o custo desse desenvolvimento é a nossa vida, é o nosso futuro, né? A gente já está sentindo esse custo. Essa é Tchai Suruí, que nos traz lições importantes e a gente torce que essas lições sejam muito ouvidas em novembro, na COP e, claro, em outros momentos onde você tiver esse espaço. Um prazer enorme ter você, dado esse espaço para você aqui no nosso CNN Prime Time. Agradecemos também a Patrícia Ellen.